O Brasil de hoje, em função das dificuldades do Supremo Tribunal Federal com juízes de primeira instância, das dificuldades de ministros do Supremo Tribunal Federal com questões ligadas à divulgação de fatos e de acusações, é um Brasil que não traz tranquilidade jurídica ao seu cidadão e também ao investidor externo. E eu tenho aqui comigo o Leonardo Fiade. Ele é advogado, ele conhece bem a lei brasileira e nós vamos conversar com ele sobre todo esse embrulho e uma série de outras questões que também são muito importantes. Bom dia, meu querido Leonardo Fiade. Bom dia, Ronaldo. Um prazer participar aqui no Menorá na TV. E vamos em frente. Menorá na TV entrando no ar mais uma vez. Estamos então dando início ao primeiro bloco de Menorá na TV, conversando com Leonardo Fiade, que é advogado e que vai nos ajudar a destrinchar as questões que envolvem a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, os juízes de primeira instância em clinch, em choque com o Supremo Tribunal Federal, para que você possa compreender um pouco melhor todo esse embrulho que nós estamos tentando desatar nesse momento. Tudo bem com você, Leonardo? Tudo bem, Ronaldo. Um prazer estar aqui. Vamos lá. Como um juiz de primeira instância, no caso uma mulher, uma juíza, consegue impedir negócios realizados pelo Supremo Tribunal Federal e logo em seguida vem um outro juiz e cancela a liminar dada a quem propôs uma ação negando ao tribunal a possibilidade de fazer compras de lagosta, vinho, uísque e coisa parecida. Essa é uma característica do nosso direito. As ações populares, que foi o meio que foi utilizado para impugnar aquela licitação do Supremo, porque o Supremo ele tem, como todos os órgãos públicos, ele tem basicamente ele tem as funções dele, de julgar, etc., né, que são as funções principais, mas ele tem a função administrativa, né, ele tem um prédio, tem que contratar gente, né, e tal. Então essa licitação é uma decisão em caráter administrativo do Supremo. E ela foi impugnada por meio de uma ação popular, que aqui no sistema jurídico brasileiro, a característica da ação popular é que ela é julgada por um juiz de primeira instância. Então parece uma coisa meio confusa, mas realmente faz parte do sistema brasileiro. Então a juíza que deu a liminar para cancelar a licitação lá das lagostas, dos vinhos, foi uma juíza de primeira instância, e aí essa decisão foi cassada depois num agravo, né, por um desembargador do tribunal lá, acho que de Brasília, se não me engano. Voltando, só para esclarecer, o que foi cassada foi a liminar. Isso. Não houve decisão do mérito. Não. Se o Supremo Tribunal Federal pode ou não pode comprar lagosta, comprar uísque, comprar vinho da Borgonha, para que os ministros degustem. Mas, curiosamente, Leonardo, eu conversando hoje com um amigo pela manhã, ele me disse o seguinte: ô Ronaldo, o Supremo Tribunal Federal ele tem a prerrogativa de receber personalidades importantes, inclusive internacionais. Então não seria justo que ele servisse, o Supremo servisse aos convidados uma variedade de pratos condizentes com a posição do Supremo Tribunal Federal? E aí eu pergunto a você, um povo que morre de fome deve comprar lagostas para os seus ministros se divertirem? Acho que a gente tem que sempre lembrar quem paga a conta no final. Isso é um assunto importante. É claro que quando você vai pensar, por exemplo, no Ministério das Relações Exteriores, que você realmente tem ali o chanceler transita, participa. Então, às vezes você vai receber um chefe de Estado, talvez você tenha realmente que oferecer para esse chefe de Estado uma coisa que é um pouco diferente do padrão do dia a dia. Mas assim, eu não vejo muito, e aí eu confesso que, eu não sei, eu não vejo nada disso na Suprema Corte Americana, né, que decide também assuntos muito importantes. Até que ponto ela tem que ter esse papel político nesse sentido, né? Claro que uma dimensão política sempre tem, mas nesse sentido de receber essas grandes autoridades. E no caso de um país pobre como o Brasil, e que já gasta o judiciário mais caro do mundo, né? Falando em percentual do PIB, parece realmente um tapa na cara da população brasileira. Eu acho que dá para ser uma coisa um pouquinho menos suntuosa, e a população que está sendo arrochada, que está todo mundo vendo o que está acontecendo, né, depois de anos aí de descalabro, o país, enfim, à beira do abismo fiscal, é uma coisa
assim, não pega bem. Na pior das hipóteses, né? Fora de tom. Na melhor das hipóteses, fora do tom. Fora do tom. Né? Aí o Supremo vai dizer, não, mas a gente pegou aqui o modelo de licitação que é utilizado pelos Ministérios de Relações Exteriores para esse mesmo tipo de evento. Isso não é para todo mundo, isso é para alguns eventos mais... Sim, mas é para alguns eventos pior ainda. Se fosse para todo mundo, era melhor, porque seriam vários dias de alimentação, com situações específicas, especiais, R$1.200.000 de compra de alimentação para um período que eu não sei qual se é de um ano, de meses, eu não sei. É realmente, como você falou, algo que não soa bem. Parece que assim, isso é uma coisa, não sei se isso com certeza se agravou com o negócio de Brasília, né, com a transferência da capital para Brasília. A verdade é que os políticos brasileiros e também os altos funcionários públicos, como são os ministros do Supremo, parece que eles vivem numa bolha, né? Então eles vivem ali num lugar que eles não transitam pela rua, eles não andam de metrô, não andam de ônibus, né? Não dirigem nem o próprio carro, né? Às vezes não tem o negócio de parar em algum lugar. Então eles vivem parece que num outro planeta. O ministro não quer ser vistoriado num aeroporto. Exatamente. Quando isso aí é para a segurança dele. No aeroporto. E aí chega a um ponto que ele começa a ter um descolamento de todo mundo, tá? Desses políticos todos, com o que a população acha, que depois eles tomam um susto numa eleição, né, a eleição do Bolsonaro, não estou nem fazendo juízo de valor sobre o Bolsonaro, mas que eles não entendem de onde é que veio. Porque justamente eles vão perdendo a capacidade de interagir com as pessoas e de fazer parte do mundo real. E essa licitação pode até ser legal, pode estar, quer dizer, copiou os padrões já definidos pelo TCU, pelo Ministério das Relações Exteriores, mas assim, perto do que a população está vivendo depois, é realmente uma coisa que é inexplicável. Você não consegue explicar para um cidadão comum, que é quem está pagando a conta, como é que vai ter lagosta queimada, o vinho com 4 prêmios, a cachaça que tem que ser envelhecida 2 anos num barril e tal, né? É uma falta de senso, assim, a meu ver, completa. Agora, curiosamente, houve alguém que cassou a liminar. Sim. Ou seja, essas compras podem estar sendo feitas hoje. Podem. Teve um desembargador que cassou a liminar. E, aliás, uma coisa estranha, cassou num plantão judicial, que o plantão judicial serve para você resolver coisas assim, sérias, de vida ou morte, de urgência assim, muito grave. Isso é o plantão. Quando não é o plantão, você espera até a segunda-feira e o desembargador lá designado, sorteado para distribuir. Mas esse plantão foi na segunda-feira. Não, foi da noite para o dia. Foi da noite para o dia, porque era feriado, não sei. Mas sim, foi no plantão. Talvez sim. Mas foi no plantão. Então, realmente é uma coisa que não se justifica, pelo menos a decisão no plantão não faz muito sentido. Ô, Leonardo, qual é a nota que você imagina hoje que o povo dê para o Supremo Tribunal Federal? Eu não sei a nota, mas uma nota baixíssima, porque, e curioso isso, né? Porque diferentemente dos outros poderes da República, né? O Poder Executivo até um tempo atrás e o próprio Poder Legislativo, eles, claro, eles entraram nesse imbróglio porque eles foram descobertos ali roubando, né, casos de corrupção e várias coisas que a população ficou indignada, né, Operação Lava Jato e tudo mais. Agora, o Supremo se jogou nessa sozinho, porque o Supremo não precisaria disso, né? Pelo contrário, o Supremo, supostamente, ele deveria ser, né, o fiador da estabilidade do Brasil. E o Supremo sozinho, isso aí talvez as nomeações... É claro que as nomeações para o Supremo sempre são políticas, isso aí não tem dúvida. Mas eu acho que elas passaram de um certo limite da política. Passaram, enfim, nomear praticamente um correligionário, um militante. Então a gente viu isso no impeachment da Dilma, né, que foi fatiado a questão da proibição de concorrer pelos próximos anos, da inelegibilidade, os direitos políticos, da inelegibilidade. Então você viu isso numa clara mudança, quer dizer, a Lava Jato estava indo num certo sentido. Quando o negócio começou a crescer e abarcar uma quantidade maior de políticos, e políticos que a gente sabe que tem relação com um ministro ou com outro, negócio virou de uma determinada maneira. A gente vê declarações na imprensa de ministro falando sobre processo que não faz, assim, os ministros têm que ter uma atitude de autocontenção, né? Isso aí é uma coisa séria, o ministro já sair alardeando o processo. Discussão entre ministros no próprio plenário, uma coisa horrível. Teve ministro, Ronaldo, que falou em entrevista para jornal, dizendo que tinha gabinete de outros ministros distribuindo senha para soltar corrupto. Então, quer dizer, se isso vem do próprio Supremo, né, isso é muito grave, é uma crise institucional braba e que o próprio Supremo criou.
Eu ia chegar lá. E agora, mais recentemente, com esse malfadado inquérito que foi aberto para supostamente investigar fake news contra o Supremo, que é uma coisa que não tem pé nem cabeça, uma leitura equivocada. E não é contra o Supremo, né? Pois é, uma leitura equivocada. Contra A, B, C ou D. Exatamente. E essas pessoas não são o Supremo. Essas pessoas não são o Supremo. É aí que tem que identificar, porque normalmente o sujeito que quer se defender e que faz parte de uma instituição dessa, ele se defende botando a instituição na frente. Olha, estão me atacando, mas estão atacando a instituição. Não, nada disso. A gente quer preservar a instituição, mas o cara que por isso que ataca quem não anda direito. Por isso, quer dizer, a gente faz um favor para a instituição se a gente criticar o que está sendo errado lá. E esse inquérito, propriamente dito, isso é uma aberração jurídica, Ronaldo, que não tem tamanho. Porque, primeiro, assim, não tem um fato de ter. O que você está apurando? São fatos... Sim, mas caçaram a circulação de uma revista. Mas, junto assim, com isso tudo. Aí começaram a pegar, enfim, manifestações em redes sociais de pessoas que manifestação com 3 likes. Quer dizer, o inquérito foi criado pelo presidente, foi distribuído, quer dizer, um ministro foi designado, quer dizer, não teve nenhuma livre distribuição desse inquérito entre os ministros, foi designado. Quer dizer, o inquérito que é para apurar malfeitos contra os próprios ministros, quer dizer, essas pessoas que estão sendo investigadas, digamos assim, elas têm foro por prerrogativa de função. Por que esse inquérito está no Supremo? Quer dizer, não faz... Nada faz sentido. Nada faz sentido. E a própria Raquel Dodge, que é a nossa advogada-geral da União, não, era procuradora-geral da República, a PGR, ela quis arquivar os assuntos e não deixaram. Exatamente, porque o inquérito, assim, para quem não conhece, né, muito de direito penal, como é que funciona, né? Você tem a investigação, essa investigação é enviada ao Ministério Público, o Ministério Público, se achar que tem elementos suficientes, ele entra com a denúncia. Então, para quem não entende muito de processo criminal, ele funciona assim, grosso modo assim, você tem uma investigação, que normalmente é feita pela polícia, né, eventualmente o Ministério Público participa também. Quando há elementos suficientes para entrar com uma ação, e quem avalia isso é o Ministério Público é o titular da ação penal, ele acha que ali tem elementos para você denunciar o sujeito e começar um processo penal, que aquilo tudo vai ser analisado e tal, para no final ele ser condenado ou não, e depois ele é condenado pelo judiciário. Quer dizer, então nesse inquérito que está rolando no Supremo, né, a própria Procuradora-Geral da República, ela falou assim, olha, eu como titular da ação penal, se for uma ação para ser ajuizada no Supremo, eu não vejo elementos, então eu não vou arquivado. Então a pergunta é, o que eles vão fazer com esses elementos se o próprio dono da ação, que é o Ministério Público, já falou que não vai entrar com ação nenhuma, né? Quer dizer, pode ser que o Supremo fale, não, mas eu não vou dar para a Procuradoria da República, eu vou distribuir isso para os Ministérios Públicos estaduais para eventualmente apurar fatos específicos com algumas pessoas. Mas por que então isso aí não está sendo investigado direto numa delegacia local? Porque os Supremos são os ofendidos? E aí, mais que isso, Ronaldo, você viu, né, uma série de arbitrariedade, gente entrando, de mandar a Polícia Federal entrar em casa da casa das pessoas, para pegar o laptop. Imagina que você faz o teu programa de rádio, você fala alguma coisa contra o ministro do Supremo, mas daqui a pouco tá batendo a Polícia Federal aí para apreender o teu laptop, o teu celular, para saber se você tá falando isso, aquilo. Isso é de uma arbitrariedade assim. Sim, mas qual é o cobro disso? Que não tem tamanho. Qual é o cobro? Quem é que vai cobrar desses ministros, do Alexandre Moraes e do Toffoli, esse tipo de questão? Aí o que aconteceu? É o Senado Federal? Eu vou chegar lá. O que aconteceu? Isso culminou com essa censura da revista Cruzoé. Não foi censura? Foi censura sim. A Cruzoé publicou uma matéria, né, dizendo o seguinte, que tinha numa determinada peça de um processo criminal da Lava Jato, o Marcelo Odebrecht afirmava que o Toffoli era referido ali como amigo do pai dele. Isso é verdade, está lá. Isso não quer dizer nada. Daí, que amigo do pai não quer dizer que o Toffoli tenha cometido nenhum crime por causa dessa simples frase. Mas estava lá no processo. Foi isso que a Cruzoé publicou. Eles mandaram tirar a revista de circulação, quer dizer, de uma arbitrariedade sem tamanho, dizer que o fato não existia, que era uma fake news, quando a fake news foi a decisão, porque o fato existia, foi comprovado que existia. Então, assim, é realmente de uma arbitrariedade imensa. O que aconteceu? Quais são as soluções? Tem um partido político que entrou com uma ação contra o próprio inquérito, tá? E isso aí vai ser julgado pelo próprio Supremo. O partido qual é? Nesse caso foi a Rede. A Rede. Foi a Rede. Então tá com o Fachin, é o relator, e teve vários habeas corpus que foram E o Fachin vai julgar contra os companheiros dele?
Talvez, Pode ser que sim. Talvez porque esse tipo de inquérito, isso aí acaba com a reputação de todo mundo. Então talvez eles esperem, o mais sensato para eles seria arquivar esse negócio e fingir que ninguém viu e tal. Mas se eles continuarem levando esse negócio adiante, a tendência, eu acho que a tendência é que os outros ministros acabem com isso. Até porque nesse julgamento desse inquérito, salvo uma coisa, uma aberração também, o Toffoli o ministro Toffoli e o ministro Alexandre de Moraes não podem participar, porque eles são suspeitos ou impedidos. Então quem tem que julgar são os outros. Então eu acho que aí é uma forma de você acabar com isso e o Supremo reafirmar o seu compromisso com a liberdade de expressão, né, e com o direito brasileiro, né, com a Constituição Federal. E fora isso, me parece que abrir um inquérito dessa natureza, o ministro Supremo, eu acho que ele está sujeito ali, pelo menos em tese, até um impeachment. Então vamos conversar no próximo bloco, porque nós estamos encerrando aqui o primeiro bloco de Menorá na TV com o Leonardo Fiade, que é advogado e também procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Vamos discutir como se dá o impeachment, o impedimento de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Não saia daí, já já a gente volta. Estamos dando início ao segundo bloco de Menorá na TV com o advogado Leonardo Fiade, que também é procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Leonardo, todos nós temos limites. Quais são os limites do Supremo Tribunal Federal e dos seus ministros? Olha, os ministros do Supremo, quando eles estão julgando, quando eles estão apreciando os processos, claro que eles têm direito às suas interpretações jurídicas, às suas opiniões. É verdade que eles são servidores públicos como outros quaisquer e também têm as suas limitações, por exemplo, e que muitas vezes não são respeitadas. Essa questão de falar fora dos autos, falar sobre processo, né? E que gerou já vários entreveros entre os próprios ministros, né? Uma coisa assim que não é impensável. Um ofende o outro uma coisa impensável. Se você parar para plenário. pensar na Suprema Corte Americana, assim, é totalmente low profile, uma coisa que é um nível a seriedade. É uma coisa diferente. Até na última eleição do Trump, teve uma ministra que, eu esqueci o nome dela, que deu uma declaração assim, meio contra, mas uma coisa assim, no dia seguinte ela pediu desculpas, que aquilo ali realmente não tem nada a ver. Não tem como fazer isso. Não tem nada a ver com ela. Então, assim, uma coisa... Então é isso que a gente vê, no Supremo. E aí tem os limites da atuação também. Se o Supremo começa a inverter todo o sistema jurídico também para proteger para proteger outro, isso fica provado. Ou se o Supremo, esse inquérito, eu acho emblemático, esse inquérito aí, nenhum jurista, em sã consciência, vai dizer que esse inquérito tem algum sentido jurídico, pelo contrário, é uma ameaça à liberdade das pessoas, ele está mandando gente na sua casa. Então eu acho que esse inquérito por si só poderia até dar margem para um pedido de impeachment, né? Ou até para, né? Claro que a gente sabe que o impeachment... O que acontece com um cidadão que não abre a porta, por exemplo? Se eu vier aqui na minha porta com a ordem do ministro tal de entrar na minha casa, eu não vou abrir a porta. Tem direito de usar a força. Ele vai preso. Vai usar a força, vai entrar. Mas é isso que eu estou dizendo a você, então não tem limite. Não, o limite quem dá, como é um órgão de cúpula do judiciário, o limite ou seria... É o Senado. É um Senado nesse aspecto político-administrativo. Ou o próprio, não, se for um aspecto criminal, né, se ficar provado que... Aí é realmente o próprio Supremo. E aí tem esse problema, que o Supremo é o último dos controladores. Sim, e abuso de poder seria criminal ou civil? Tem a lei de abuso de poder, seria criminal. Então isso aí tudo pode tudo ser debatido. E eu acho que os senadores, eles têm que... O que acontece? Tem muita gente que hoje, Ronaldo, reclama, o sistema do Supremo é muito ruim, que o cara é indicado pelo presidente, fica lá não sei quanto tempo e não tem controle. Quer dizer, na verdade o sistema brasileiro é igual ao americano. O que acontece lá? Só que lá, primeiro que o Senado realmente faz um controle prévio, inicial, de quem vai para o Supremo. E depois, se o cara não andar na linha, certeza que esse tipo de atitude que a gente vê por aqui, isso não seria perdoado lá jamais. Porque é um senso de institucionalidade que aqui ou a gente não tem, ou se teve um dia a gente perdeu, né? E é triste falar isso, porque a gente conta com o Supremo como instituição para justamente ser o fiador da estabilidade democrática. No final é ali onde tudo para, onde é a decisão final. E a gente tem isso por aí, quem controla o controlador. É isso.
Então, acho que o Senado tem que começar, nas próximas indicações, ele tem que começar a agir melhor. E também, quando o Supremo vai, o Senado tem que começar a vocalizar essas coisas. Olha, estamos de olho em vocês aqui. A gente sabe que tem alguns pedidos de impeachment de ministro lá no Senado, que o presidente não deu andamento. Mas eu acho se o ministro também não se sentir em nenhum momento se ele acha que ele realmente é invencível, que ele é supremo, né, como o ministro falou outro dia, aí fica realmente difícil. Né? Agora, o senador, presidente do Senado, corporativamente ou corporativisticamente, não sei nem se essa palavra existe, mas dá para entender o que eu quero dizer, quer dizer, com o tal do espírito de corpo, ele não coloca adiante as ações contra os ministros do Supremo Tribunal Federal que propõem impeachment para eles. Não coloca isso para andar. Não coloca assim, a gente entende, claro, porque o senador também, no final de contas, está sujeito ao Supremo, né, nos eventuais casos que ele tenha criminais e etc. Mas a gente sabe também o seguinte, o impeachment é um processo que tem um componente jurídico e tem um componente político. Quando esse componente, quando essa parte política fica muito forte, também não dá para segurar. No caso da Dilma Rousseff, quer dizer, quanto tempo se demorou foram vários pedidos de impeachment. Mas teve uma hora que politicamente ficou insustentável, o pedido deu o presidente do Congresso... O termômetro desse tipo de coisa se chama avião de carreira. Sentou no avião de carreira, foi ofendido, foi xingado por todo mundo, se não é todo mundo, é por uma grande maioria das pessoas, é porque o ibope do camarada está no chão. E aí ele não vai pedir para sair, porque ele não vai deixar de comer lagosta às nossas custas. Como é que fica? A gente tem duas coisas, assim, e os ministros do Supremo gostam de repetir isso, e isso eles têm razão por uma parte, mas não pela outra. Uma coisa é o seguinte, o Supremo Tribunal Federal, como ele faz o controle de constitucionalidade das leis, dos decretos, né, dos atos normativos, ele tem uma função que às vezes é contramajoritária. O que quer dizer isso? Quer dizer assim, a maioria aprovou uma lei e o Supremo eventualmente vai falar assim, não, mas essa lei não está em desacordo com a Constituição. Então isso aí faz parte do Supremo, por quê? Porque a Constituição tem supostamente valores mais altos. Sim, mas nós não estamos discutindo o fato de o Supremo julgar assim ou assado. Não, eu estou falando isso porque isso muitas vezes é utilizado como desculpa para decisões impopulares. Eu entendi, mas na verdade assim, o que a gente tem que discutir aqui é a impopularidade das medidas que nada tem a ver com justiça e que são tomadas pelos ministros que se sentem super-homens num país de nanicos. Isso, exatamente. Infelizmente. Estou falando assim, eventualmente, uma decisão que os ministros tomarem vai ser impopular, mas é para ser impopular mesmo, tá certo. Agora, quando isso, e até teve um outro ministro do Supremo que também já falou isso, quando o cara começa a agir de uma maneira que é reiteradamente impopular, que os ministros começam a ser confrontados nas ruas e tal, será que não é hora de olhar e falar assim, olha, tem alguma coisa errada aqui. Quando a gente começa a mexer numa por exemplo, jurisprudência da segunda instância, não estou nem entrando no mérito da discussão jurídica. Pô, resolveu, é assim. Aí depois de um tempo, não vamos rever isso aí. Quando começa o negócio a andar muito e as pessoas têm a desconfiança de que isso aí tem endereço certo, a coisa começa a complicar. Leonardo, o presidente Bolsonaro eleito com uma margem de votos muito interessante, que daria a ele uma tranquilidade de trabalho bastante grande, vindo de uma cirurgia e buscando uma nova, com uma bolsa de intestino para fora do corpo, teve problemas nos primeiros momentos porque precisou encontrar um equilíbrio físico na sua saúde. Você acha que ele está entregando o capital político dele, que ele está agindo bem, que ele está fazendo mais coisas do que outros candidatos que foram eleitos em outros momentos fizeram nos primeiros dias de mandato? Qual é a tua avaliação sobre o presidente da República atual? Bom, eu acho que o Bolsonaro não tem experiência administrativa. Então isso está sendo um ônus que ele está carregando. Especialmente quando o que ele propôs, o que ele propõe é mudar a forma de relação entre a presidência da República e o Congresso, né? Que é aquela relação que a gente conhece, de cargo, né? De uma coisa aqui, uma coisa ali, e ele se propõe a mudar. Relação fisiológica. Uma relação fisiológica.
né? Ele está buscando uma relação republicana. Ele está buscando uma relação republicana. Mas, primeiro, é difícil você mudar essas práticas que estão arraigadas aí há muito tempo. E quando você vai... Então, você tem que ser muito inteligente para você fazer essa mudança e ter uma tarimba, né? Para estabelecer metas. Olha, o meu governo que eu espero é isso, isso, isso. Quem está comigo vem, quem não está não vem. E motivar as pessoas. E de alguma maneira... tentar transferir para os aliados essa boa imagem, né, que não sei se ele ainda tem, mas pelo menos que ele tinha, ou se ele está perdendo um pouco, de olha, estou com o Bolsonaro. Quer dizer, ele aproveitar esse momento inicial para tentar arrebanhar as pessoas de uma maneira não fisiológica. Isso, com o tempo, a tendência é se perder. Se você não consegue organizar isso, né, eu acho que está um pouco mais organizado do que estava no começo, mas ainda é confuso. Tanto que a gente vê hoje o presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, cresceu a beça, né, para cima do Bolsonaro, porque ele virou quase que um cara ali, um fiador da reforma da Previdência, já andou dando umas espetadas no Bolsonaro e já declarou várias vezes aí, não com essas palavras que eu vou dizer aqui, mas que vai meio que atropelar o que ele tiver que atropelar em outras pautas, né, especialmente pautas que aumentem enfim, o poder do Congresso, as competências do Congresso em detrimento da presidência da República. Então o que falta, quer dizer, na verdade o Jair lá, o pessoal que está em volta dele, se pensar bem, não consegue organizar o próprio partido. Quer dizer, o próprio PSL, você vê ali, você não vê uma direção. Você vê a reforma da Previdência, por exemplo, que hoje, acho que é o ponto-chave. O Brasil está num abismo fiscal, que se não for corrigido rapidamente, não vai quebrar, não vai ter dinheiro para pagar aposentado, não vai ter dinheiro para pagar ninguém, vai quebrar. É óbvio que esse é o projeto prioritário. E você vê que quem está lá que está apoiando esse projeto, assim, com mais galhardia, digamos assim, o pessoal do MBL que está lá e o Partido Novo. Quer dizer, o próprio partido do presidente, ainda falta um gás para a pauta que é a mais importante. Então, assim, aí o pessoal fica com essas pautas morais, que tudo bem, eu sei que o presidente foi eleito, né, tem esse viés também, mas, assim, falta uma coordenação, falta um senso de prioridade que é importante que isso seja resolvido. Você falou no Rodrigo Maia e eu tenho dúvida. Normalmente eu tenho opinião sobre as coisas e eu tenho realmente dúvida sobre essa questão que eu vou te colocar. Eu queria ouvir a tua opinião. É verdade que quem tem que comandar a reforma da Previdência na relação com os deputados federais é o presidente da República? Ele é que tem que estimular os deputados federais a votarem assim ou assado? Ou esse é um papel eminentemente ligado ao presidente do Congresso, ou melhor, ao presidente da Câmara dos Deputados, se ele está interessado em fazer andar essa reforma? Eu acho assim, que no mundo ideal, né, vamos supor que todos os deputados estivessem interessados no bem comum e fossem pessoas que pegassem a reforma, estudassem a reforma e votassem contra ou a favor simplesmente por achar que ajuda ou não ajuda o Brasil. Por ideologia. Né, nesse mundo ideal, o presidente manda a proposta... Não tem que fazer mais nada. Não tem que fazer mais nada. Mas esse não é assim que funciona, nunca foi assim. Mas aí eu pergunto, articular com os deputados significa exatamente o quê? Eu acho que articular com os deputados é o seguinte, que nem alguém escreveu outro dia. É o toma lá da cá? Eu concordo. Não, acho que não é o toma lá da cá. Eu acho que é você... primeiro você tem que fazer uma sala de guerra, fazer um mapa dos deputados. Esses aqui não tem jeito, esses aqui tem. Esse aqui, de onde que ele vem, o que ele quer. E republicanamente, por exemplo, alguma coisa de emenda, isso aqui que esse cara está pedindo faz sentido. Faz sentido dentro de um plano geral do meu governo. Isso que ele está pedindo. Então vamos tentar ajudar lá, vamos tentar dar popularidade, vamos chamar esse cara para tirar uma foto aqui com o presidente, vamos fazer esse cara se sentir importante. Então, eu sei que isso tem um limite, tem gente que você não leva assim, mas eu acho que o presidente tem que esgotar toda essa parte da persuasão, né, de trazer o cara para junto de si, para poder fazer os caras agirem conforme ele quer. Tem aí o cara que é o cara venal mesmo, você tenta, quando não der, depois você expõe esse cara no futuro. Mas eu acho que se o presidente fizer tudo isso e depois não passar, ele pode botar a culpa no Congresso. Mas eu acho que o presidente não pode fazer como pelo menos tentou fazer no começo. Não, toma aqui, tá aí, se vira, porque não vai passar. E assim, se não é atribuição do presidente, muito menos também não é do presidente da Câmara. O Rodrigo Maia, só para terminar aqui o Rodrigo Maia, eu acho que ele não tem nenhuma afinidade com o Bolsonaro, acho que ele não gosta do Bolsonaro, que ele puder apurrinhar a bola. Mas ele é inteligente o suficiente para saber
que se não passar essa reforma, vai todo mundo para o buraco. E ele, como presidente da Câmara, vai também. E é por isso que ele está ajudando, porque ele realmente está interessado em passar. Só que o que ele pode oferecer é muito limitado. É isso. Ele precisa da ajuda do Executivo, não tem jeito. Estamos então encerrando o segundo bloco de Menorá na TV, conversando com Leonardo Fiade, tentando esclarecer para que você possa acompanhar em casa todos esses embrulhos brasileiros que incomodam a todos nós. Não sai daí, já já a gente volta. Vamos conversar com o Leonardo sobre um Rio de Janeiro dos nossos sonhos, muito longe daquele que nós estamos vivendo hoje. Estamos de volta com Menorá na TV e seu terceiro bloco, nessa conversa sadia com Leonardo Fiade, advogado e procurador do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. Como vão as contas do Estado do Rio de Janeiro, meu querido Leonardo Fiade? O Rio vai bem, vai mal? Qual é a sua opinião? Olha, vai muito mal, Ronaldo, apesar de trabalhar no Tribunal de Contas, essa parte específica da análise das contas públicas não faz parte das minhas atribuições no tribunal, mas o que eu sei é o que eu vejo, o que eu leio, né? Na verdade, até tem um parecer recente, eu acho que do comitê que acompanha o acordo de recuperação fiscal do Rio, dizendo que a coisa não vai bem, apesar de recentemente ter havido, acho que um aumento no petróleo, teve um aumento dos royalties, alguma coisa assim, mas que a coisa em geral não vai bem, que ainda faltam algumas alterações estruturais para o Rio conseguir botar as contas em ordem. E falta também, evidentemente, falta um processo de crescimento do país como um todo, né? Porque se o país não cresce, a coisa complica. E para crescer não tem jeito, né? Tem que passar a reforma da Previdência, não tem como. Não vai ter investimento no país se o país é um potencial inadimplente para daqui a pouco. É impossível você convencer um estrangeiro a investir aqui se ele olha para o Brasil e vê que é um cenário de futuro de juros altos, de dólar alto, de inflação. Então realmente não tem. A gente tem que ter uma direção, um caminho. Você certamente está acompanhando a questão das CPIs, são muitas, contra o prefeito Crivella, que foi eleito democraticamente. Sim. E que hoje os vereadores querem, ou alguns vereadores, ou muitos vereadores, querem desalojar da prefeitura com mais um impedimento que está se transformando, na minha opinião, uma indústria nacional. Qual é a tua opinião, hein? Para começar uma coisa, assim, a gente sabe que o processo de impeachment no Brasil, como a gente falou no bloco anterior, a gente sabe que o impeachment no Brasil tem um componente jurídico e tem um componente que é até mais forte, né, que é o componente político. Né? Tanto que o Fernando Collor de Mello depois foi absolvido no Supremo, né, foi impeachado pelo Congresso e depois foi absolvido pelo Supremo, né, por falta de provas. Então, o que parece no caso do Rio, eu não conheço os fatos jurídicos, qual é uma renovação dos contratos de publicidade que não poderiam ter renovado, eu não conheço ali a fundo para falar sobre a questão jurídica. Né? Politicamente, o que tá dando para ver é o seguinte, que o prefeito Crivella perdeu a base de apoio totalmente e que parece que ele está pendurado, esse impeachment não aconteceu ainda, porque os próprios vereadores não conseguiram alterar. Por que acontece? Salvo engano, a lei orgânica do município do Rio de Janeiro prevê hoje que se houver um impeachment, vai ter que ter eleição direta, uma eleição extemporânea para prefeito. E aí o que os políticos querem? Isso aí vai dar uma confusão danada, vai dar muito trabalho, e pode ser que entre quem eles não queiram também. Então eles querem mudar esse artigo da lei orgânica para dizer que se houver um impeachment, os próprios vereadores elegem um prefeito tampão até o meio do ano que vem. E não conseguiu se mudar, etc, etc. Então, acho que ele está pendurado nesse negócio. Agora, o que parece é que ele perdeu apoio político, a percepção que eu vejo dos cariocas aí sobre a administração dele é a percepção muito ruim, né? Uma coisa lenta, não sei. Eu acho que tem uma diferença muito grande, né, do sujeito ser senador, ou ser deputado, o cara ser prefeito, ainda mais numa cidade grande, complexa e cheia de problemas como é o Rio de Janeiro. Né, o congressista, se ele não quiser fazer nada, se ele quiser empurrar um assunto com a barriga, ele empurra, porque é ele entre 80, né, ou ele, no caso do Senado, ou ele entre 512. Né, então, assim, o prefeito ele tem uma atividade de zeladoria da cidade, né, que é o buraco que aconteceu ali, que é o negócio que estourou, que é uma coisa diária e que dá muito trabalho. Prefeitar bem
Não é fácil. Me parece que o Crivella realmente nessa ele foi engolido aí, ele não conseguiu ter essa dinâmica para ser um bom prefeito da cidade do Rio de Janeiro. Ô, Leonardo, você sabe que eu conheço alguns países do mundo e dentre eles eu conheço bem a Índia e agora conheço bem a Nigéria. São dois países em que as pessoas vivem nas ruas, com todas as condições boas e más que elas têm. Às vezes eu olho para o Rio de Janeiro e me sinto na Índia. Outras vezes eu me sinto na Nigéria. As ocupações irregulares, na Zona Sul principalmente, com camelôs e mendigos e moradores de rua, fazem da cidade do Rio de Janeiro uma cidade ocupada praticamente pela parte não organizada da cidade, da sociedade. Você acha que isso tem jeito? Eu acho que tem jeito, não é fácil, acho que já começa errado nas ocupações irregulares de terreno, né? Que é isso, quer dizer, com essa questão dessas chuvas a gente viu isso. Daqui a pouco, se você... Quer dizer, hoje é muito fácil, antigamente alguém poderia dizer, não, mas isso é complicado, né? Você, enfim, controlar as ocupações irregulares e tal. Hoje em dia não é, né? Porque você tem já o referenciamento. Então você consegue saber exatamente onde é que o cara construiu além de uma linha, mesmo que seja uma linha imaginária, né? E se você não controla isso, é complicado, porque por ter deslizamento, você perde toda, enfim, a questão daí de fora, a questão de você ter lugar que os serviços não chegam, você ter problemas de milícia, e às vezes a pessoa, não, tem que deixar, coitado, o cara não tem casa, e às vezes não é o cara que não tem casa, é pelo contrário, quem está explorando essas ocupações irregulares é gente que tem casa, sim, tem muita casa, e está explorando isso cobrando aluguel, é milícia, né, cobrando aluguel. Agora, chega na hora da eleição, eu nunca vi, pelo menos recentemente, nunca vi nenhum prefeito colocar isso como um ponto pacífico. Eu não estou falando nem para remover, né? Eu sei que tem comunidades que cresceram, mas eu estou falando no mínimo, que é assim, não deixar mais crescer, contém, e começa, de certa maneira, a abrir ali para os serviços entrarem, que devia ser feito junto até quando a UPP começou, devia ser uma coisa trabalhada em conjunto, a questão da segurança e a questão dos serviços, para o cara ter um endereço, para o cara ter uma caixa postal, para chegar lá o correio, para chegar lá uma entrega. Para chegar lá o imposto. Para chegar lá, para dar dignidade para essas pessoas. Agora, eu não vi, aí isso complica, porque eleição a gente sabe que tem lugares controlados, que o voto é quase voto de cabresto, mesmo no Rio, isso não é coisa de interior do Piauí, não, isso acontece no Rio, a gente sabe que acontece. E é um assunto que sempre é deixado para depois. Eu quero saber quando é que tem uma hora que esse negócio vai explodir. Será que já não explodiu? Pode ser, Ronaldo. Essas últimas enchentes aí, não que a gente sabe que enchente é uma coisa que vem do Rio de muito tempo, mas esses deslizamentos em lugares onde não havia deslizamentos antigamente, a gente vê que o negócio deu uma bela complicada. E a questão também da segurança, das milícias, assim, de controle do tráfico, a gente vê que são pessoas que vivem em outros... Também já é de muito tempo, mas a coisa se intensificou, né? Pessoas que vivem em outro estado, né? Eles não vivem sob a égide das leis, da Constituição, mas vivem sob a égide, sob a lei do tráfico. É quase aquele negócio do fascismo, né? Quer dizer, se substitui o ditador fascista pelo um ditador do tráfico, pelo um ditador miliciano. Que no final dá no mesmo. Que no final dá no mesmo. Então o pessoal fica muito gritando aí, né? Esse pessoal, às vezes, da esquerda, que o fascismo, cuidado com o fascismo está aí, com o traficante que domina a área, a população, que você não pode deixar a sua filha, ter medo da sua filha voltar à noite e ser estuprada, ou ser, né, cair naquela coisa de um bandido. Então eu acho que esse é um problema sério. Como é que a gente traz o Rio de Janeiro, né, e traz o Brasil, na verdade, de volta, para todo mundo cumprir as mesmas regras. Eu acho que também essa coisa é um discurso muito do vitimismo, assim, porque o cara... mas o cara é pobre e não tem que cumprir regra. Se você fizer um país que tem regras diferentes para rico e para pobre, a gente não consegue viver. Não pode matar, não pode roubar, não pode ocupar coisa. É para todo mundo. É para todo mundo. Agora, você acredita que a possibilidade de flexibilização do porte, da posse, do transporte de armas melhora alguma coisa na cidade do Rio de Janeiro, ou você acha que, ao contrário, não adianta nada? Não, eu acho que isso aí é para situação particular, assim, o cara que se sente que quer ter o direito de defesa e que vai eventualmente ter uma arma,
especialmente o cara que está numa área mais afastada do centro, uma área mais rural, e aí ele tem ali, eu acho que pode inibir um caso ou outro, mas eu acho que como isso não é uma política de segurança pública, né? Acho que a segurança pública não vai melhorar porque as pessoas têm mais arma, menos arma, né? Não é isso. Acho que a política, acho que a segurança, acho que o principal problema hoje é um problema de impunidade, é isso. Você pode pegar o jornal, qualquer bandido que seja preso ali em flagrante por um roubo, por um crime grave, você vai ver quantas passagens ele já teve antes. Quer dizer, então é quase um milagre. O cara não está nem aí para a hora do Brasil. Né? Tem umas estatísticas. Ele entra e sai, e continua fazendo a mesma Tem umas coisa. estatísticas aí que são absurdas, tem pessoas que são mais habilitadas do que eu a falar sobre isso, né? O Marcelo Monteiro, tem o próprio Roberto Mota, que falam muito sobre isso, que no roubo no Rio de Janeiro, 2% são resolvidos. Quer dizer, eu digo o seguinte, provavelmente os 2 que são resolvidos são 2 que pegam o cara em flagrante. Se não pegar o cara em flagrante, você não acha o cara nunca mais. Então acontece o seguinte, o custo do crime é baixo. Se o cara fizer um raciocínio econômico até, quanto é que custa, quanto é que ele pode amealhar cometendo atos criminosos do que ele vai pagar se porventura ele for preso? Se pegar, tem por 98% do CPF, se pegar também sai depois, sai com 1 ano, 2 anos numa progressão de regime. E aí? Então eu acho que isso tem fundamento. Agora, infelizmente, eu gostaria muito que essas leis criminais fossem que nem nos Estados Unidos, fosse uma matéria estadual. Que aí a Assembleia Legislativa, que no fundo não tem tanta atribuição assim, poderia resolver isso, com a gente pressionando aqui. Só que para mudar isso a gente tem que ir lá para o Congresso, o que é complicado. Piora. O que piora. Eu espero que agora, com o Sérgio Moro, com esse pessoal, que isso é uma demanda que, diferentemente da Previdência, que a gente sabe que é difícil de explicar às vezes para as pessoas, que olha, que porra, você pode estar perdendo um pouquinho aqui, mas é para ganhar no futuro que não vai ter dinheiro. Nós estamos no meio de maio. Quando é que você acha que vai ser julgado e decidido essa questão da Previdência? Você acha que até o final do ano isso se resolve ou vai se arrastar? Olha, eu acho que tem que passar até... Isso deveria ir até o meio do ano. Não, até o meio do ano acho que já não vai porque já atrasou muito. Agora, eu acho que assim, tem que ser no máximo até agosto, setembro, porque se não passar... Acho que o Brasil está parado em função disso. O Brasil está parado, a desconfiança vai aumentar. A Bolsa vai ser um desafio. Ah, mas a Bolsa não é problema. Isso é problema, sim. Uma imbecilidade. É problema fala assim, porque o investimento estrangeiro vem pela Bolsa. E daí que o dólar subir, porque o pobre não compra dólar? Meu amigo, quanto do... O feijão sobe os bens de consumo são atrelados de uma forma ou de outra ao dólar, ao valor do petróleo, do diesel. Então isso é imbecilidade, né? E fora a inflação, porque quem é que paga com a inflação? E aí tem um discurso muito idiota que a esquerda faz, né? Não, que querem dar dinheiro para os bancos, não sei o quê. Isso, os bancos, quer dizer, se a reforma da Previdência não passar, aí que os juros vão subir mesmo. Aí que quem é rentista, quem tem alguma grana guardada, vai poder usar o dinheiro para fazer o dinheiro pedalar. Quem é pobre vai se estrepar, né, tremendamente. Fiat, eu conversei com o deputado federal Kim Kataguiri essa semana que passou, e ele me disse o seguinte, que existem parlamentares que estão dentro do Congresso para impedir o Congresso de andar. E ele cita claramente os parlamentares que são vizinhos dele, de cadeira, de mesa, do PT. Assim, a esquerda radical, na verdade, eu não espero nada deles, porque a gente nunca pôde esperar, né? Quer dizer, Plano Real, foram contra. Privatizações, né? Mesmo essas privatizações mequetrefes do Fernando Henrique, que pelo menos te ajudaram, né? Pelo menos hoje a gente consegue uma linha de telefone, né? Vai reclamar, Vivo é ruim, a Claro é ruim, tudo bem, pode ser. Mas nada poderia ser pior do que se não fizesse a privatização, né? Então, privatizações, contra. Responsabilidade fiscal, contra. Então, todas as... Queriam aprovar a reforma da Previdência quando era governo deles. Agora não querem mais. Reforma da Previdência, na época do Fernando Henrique, na época também, quando não eram eles, contra. Então, assim, são pessoas que jogam contra o país. Sempre jogaram e sempre vão jogar. Então, eu não espero nada deles. O que eu espero um pouco mais é dessa galera que não é radical. Que agora ou até pode ajudar. Ou até de uma centro-esquerda, de repente, ou o pessoal, não sei, de um PSB, de um PDT, fala, pô, gente, da rede, esse negócio aí vai quebrar. Né? Eles sabem. Eu espero que eles na hora H, né, tenham esse senso de responsabilidade, que é o que a gente espera desse pessoal. Chegamos ao final da nossa conversa, que não é a última e também não é a primeira. Muito boa conversa, eu espero você voltar aqui em outras oportunidades. Quero te oferecer
os nossos microfones e também as nossas câmeras para que você faça suas considerações finais e se despeça dos nossos telespectadores. Bom, Ronaldo, de novo, obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui, conversar com você. Você é um cara inquieto, eu acho isso uma coisa excepcional. Você está sempre preocupado com o que está acontecendo, como é que vai, para onde é que a gente vai. E a gente percebe que não é a preocupação de um jornalista porque quer fazer uma entrevista ou porque faz um programa de rádio, uma preocupação genuína de para onde é que a gente está indo como povo, o que a gente vai deixar para os nossos filhos, o que a gente vai deixar para os nossos netos. Então, assim, é sempre uma honra enorme debater com você, conversar com você. E, sobretudo, também pela honestidade intelectual, que hoje é uma coisa cada vez mais difícil. Você conversar com uma pessoa que esteja disposta realmente a ouvir e trazer contra-argumentos e a gente construir ali um entendimento, se for possível, um entendimento, se não, cada um fica com a sua opinião, mas de construir uma coisa conjunta, que eu acho que isso está faltando em larga medida no Brasil. Então, de novo, muito obrigado e estou às ordens, como sempre. Menorá na TV, entrando no ar mais uma vez na quinta-feira que vem, às 10 horas da noite, pelo canal 6 da NET e também em todos os dias e horários que você já se acostumou a nos assistir. Nos vemos lá.